Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa oitava aula do curso Criando uma aplicação web com Vue.js e Quasar. Nesta aula vamos estar trabalhando com Story, vamos estar criando nosso Story para o usuário e utilizando ele durante o login, numa próxima aula, e para mostrar informações básicas dele, como nome de usuário, e-mail, enfim, e fazer a gestão dele, é claro. Na aula anterior, a gente teve a breve introdução ao Pinha, ao que era um story, ao que era um state, getter, action e aonde usá-lo e como usá-lo, claro, sem colocar a mão no código, apenas visualmente. Vamos começar criando nosso story. Para isso, acesse um terminal e digite o seguinte comando: quasar ns, n de new, s de story, ok? Mas eu prefiro usar o s pelo fato dele ser menor. E aí, o nome do domínio, ou o nome do nosso story. Eu vou chamá-lo de auth, de autenticação. Pode ser user, pode ser authentication, enfim, o nome não importa. Apenas que represente algo que aquele story vai manter. Então, eu vou chamá-lo de auth, de autenticação. Acessando src, stories, já está aqui o nosso arquivo. Okay? Ele cria com o seguinte formato: exportando uma const com o nome use, aí o nome da counter aqui, né, o nome padrão dele, mas aí eu vou mudá-lo para auth story, ok? Sempre mantenha nesse formato: use, o nome do arquivo, né, com a letra, primeira letra maiúscula, story. Aí depois define story e o nome do nosso story, que é auth. Aí às vezes vocês vão ter que apagar algum ponto e vírgula, alguma coisa assim, que ele acaba trazendo por padrão, ok? Faz a importação, define story, e aí ele abre nosso objeto e começa com state, getter e actions. Então, como é de autenticação, como é de usuário, o que a gente tem que ter? O nosso usuário, então o user. O que ele vai ser? Um objeto. Bom, mas eu não tenho um objeto para isso, então eu vou ter que abrir ele aqui de forma simples, bem simples. Aí você pode usar às vezes um objeto, ou null, ou false, né? Porque, como sabem, o TypeScript, o JavaScript, ele é de tipagem fraca. Então você pode estar mudando os tipos da variável ao longo do código. Aí o que eu vou estar fazendo para manter o nosso usuário sempre bonitinho? Vou criar uma interface chamada user. Vou abrir aqui e vou colocar aqui name do tipo string e email também do tipo string. Pronto. Aí agora eu vou criar uma outra interface que se chama auth state story. Desculpa, auth story state. Melhor, story state. E ela vai receber um user do tipo user ou false. Pronto. E aí aqui eu vou colocar dois pontos, auth story state. Ele vai obrigar aqui a ser o tipo user ou false. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, olha, eu preciso que tenha um objeto, né, que o meu tipo, um valor, tenha sempre o name e o e-mail quando for do tipo user, ok? Que é esse cara aqui. E eu estou falando aqui que eu tenho um outro tipo de objeto obrigatório que vai ser retornado pelo meu state, que ele vai ter uma propriedade chamada user do tipo user ou false. Por que esse ou false? Porque quando não tiver ninguém logado, eu preciso ter um valor para isso, que é o meu false, ok? E aqui no state eu retorno user false. No getter eu vou fazer o seguinte: name, ok? E aí ele recebe state.user.name. Pronto. E um outro chamado email, que vai receber user email. Porém, ele está dando erro. Por quê? Porque o user, ele pode ser falso. Até se eu colocar aqui o mouse em cima, ele vai falar, ó, propriedade name pode não existir no tipo falso. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco um if ternário. Se state, se não, vazio. Né? Se tiver o user, se ele for verdadeiro, então retorna .name. Se não, vai retornar dois pontos. Mesma coisa para o e-mail. Se tiver o user, retorna o e-mail. Se não, retorna vazio. E na nossa action, vamos estar criando a ação de login. Vou chamá-lo o quê? Login.
simples. Ele vai estar recebendo um username do tipo string e um password do tipo string também, e vai me retornar um user. Pronto. Aí aqui dentro, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um fake login. Então, se user for igual a admin e password for igual a admin, então return name administrador, e-mail admin@admin.com. Pronto, simples. Se não, retorna. Aqui também vou ter que colocar user ou false. Return false. Só que aqui eu não estou atribuindo a nada. Meu retorno está sendo perdido, então meu usuário nunca vai ser preenchido. Então o que eu faço? Eu mudo aqui para this.user igual return this user. Porém, se ele não conseguir fazer o login, ele também vai perder, vai ficar falso. Só que para mim não ter que fazer o meu user igual de novo, então eu removo esse return daqui, passo ele aqui para baixo, coloco aqui o meu this user. E aí, antes do meu if, no início da minha função, eu coloco this user igual a false. Pronto. E aí, vamos fazer agora o logout. Então, vírgula, logout. Não preciso de nenhum parâmetro. Não preciso de nenhum retorno. Então, eu poderia colocar aqui como void ou até mesmo deixar sem. E simplesmente faço this user igual a false. Pronto. Sem segredo. Ok. Agora, a gente tem que usar esse nosso story em algum lugar da nossa aplicação. Então, vamos lá na nossa página index. Ok. Antes, eu vou só acessar o layout e vou remover esse drawer aqui. Okay? Porque eu acho ele um pouco desnecessário para a nossa aplicação no momento. Posso estar removendo esse cara aqui também, por exemplo. Então, vamos dar uma limpada nesse código. Removendo esse aqui, fazer ele apenas retornar normal. Okay. Vamos limpar aqui. E aqui mesmo no nosso main layout, vamos fazer o nosso nome de usuário aparecer na nossa toolbar. Então, posso fechar aqui o index, tá? Não vou estar usando ele agora. Acabei errando ali, mas vamos no main layout. Ok. Posso tirar esse ref daqui, que não está sendo usado também. E vamos fazer a nossa informação do usuário aparecer. Então, para isso, a gente vem aqui e cria uma const auth store igual a user auth store. Okay. Ele importa direto, ó. Opa, ele não importou aqui, desculpa. Aqui. Ó, ele importa direto de stories/auth. Ok. E aí a gente pode trabalhar de diversas formas com esse cara. Podemos retornar aqui diretamente o nosso auth store. E usá-lo aqui, por exemplo, authstore.name, por exemplo. Ou também podemos fazer com que criar uma constante name, por exemplo, que recebe uma variável computed de authstore.name, por exemplo. E aí a gente retorna ela aqui, name. Deixa eu tirar isso aqui. E aí você pode usar ela aqui também, name. Entendeu? Só que assim você tem que criar a sua própria. Ou então você pode usar o stories to have, que é muito interessante vocês conhecerem. Então você abre da seguinte forma, e aqui você passa o que você quer tirar dela, do nosso auth store. Pode ser o name, pode ser o e-mail. Pode ser até mesmo as funções, como é o caso de login, logout, ok? E aí você dá um igual, story to haves, no plural. E aqui, auth store. Faz a importação do pinha. Pronto, aí você tem elas aqui. Aí você pode usar as funções, você pode fazer da forma que você quiser. Então, só tira aqui, pronto, name.
e vai funcionar a mesma coisa igual você fizer a computada. Então, na maior parte das vezes é melhor usar essa forma que ela é mais simples, mais rápida, ok? Mas você também pode usar direto do Offstore, vai do seu caso, vai do critério de uso, vai da sua finalidade. Então, vamos colocar aqui, do lado da toolbar, o nosso nome de usuário. Então, desculpa, vou colocar aqui, ó, no finalzinho, depois da toolbar. E antes da key version, que btn, onde o label é o meu name. Pronto. Por que um QBTN? Porque vai que eu quero fazer uma função, por exemplo, de login. Então eu usaria aqui. Aí eu vou colocar um icon person. Pronto. Vamos ver como é que ficou. Ó, ficou da seguinte forma. Vou mudar um pouquinho o estilo dele. Colocar, por exemplo, round, flat. Ó, agora ele fica redondinho. Pronto. Mas ele não mostrou o nosso nome. Por que que não mostrou o nome? Porque a gente não tem ainda o nome. Então, vamos resolver isso. Vamos simular um login aqui toda vez que a gente acessar essa página. Então, offstore.login admin. Pronto. Vamos ver o que ele fez. Login não existe? Por que login não existe? Ah, tá, porque eu digitei errado. Login, desculpa. Erro de digitação também acontece. Atualizando. Pronto. Administrador. Só que você viu que esse botão ficou meio esquisito? Então vamos mudá-lo de round, que é redondo, para rounded, arredondado. Daí ele vai ficar mais quadradinho, né? Vai ficar mais bonitinho. E somente as bordas dele vão ficar arredondadas, ao invés dele tentar deixar tudo redondo. Ok? Agora vamos fazer um logout. Bem simples. Venho aqui no botão, adiciono um key menu, um key list, key item, key btn. Desculpa, do key list é só um key btn mesmo, não precisa do key item. Key btn com label sair e um arroba click igual a offstore.logout. Logout. Pronto. Agora se eu clicar aqui, parece que o botão saiu, ó, ele limpa. E para ele fechar o meu menu, quando eu clicar no botão é só eu colocar um vclose pop-up, dessa forma. E aqui ele está logado, basta vir aqui, saiu, pronto, ele remove. E aí se eu atualizar a página, ele faz login novamente. Chegamos ao final de mais uma aula. E nessa aula a gente aprendeu a criar o nosso primeiro story, a trabalhar com estados, getters, actions, e de uma forma bem simples, com um usuário, um login. E na próxima aula a gente vai estar trabalhando de fato com a execução dessa página de login, com a criação dessa página de login, para a gente poder remover essa instrução de login automático aqui e passar ela para uma página que fica antes do nosso index. E é lá que a gente vai estar colocando nosso e-mail, senha, usuário e fazendo algumas validações para de fato executar um login, dependendo da resposta, acessar essa página do index ou não. E claro, quando a gente apertar o sair, voltar para ela. Então, na próxima aula vamos estar trabalhando com o nosso login, ok? E, por favor, não se esqueçam de assistir as outras aulas do curso, curtir e compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e vejo vocês na próxima aula.